Então, eu vi que o vídeo ficou curto, então eu decidi fazer mais um pedacinho para complementar. E eu acho que é justo eu falar a respeito de algo que tem sido recorrente. Na real, acho que é algo que nunca para de ser recorrente na vida cristã, mas a partir do momento que tu se converte, não acontece com todo mundo, mas a maioria das pessoas se converte e não conhece diretamente a graça de Deus, por assim dizer, de forma profunda e realmente mergulhando em conhecimento específico a respeito da, de toda a promessa que Cristo nos deu, né? Eu creio que no começo a gente tende a se preocupar com princípios religiosos e acabamos deixando de lado o principal, que é um relacionamento estabelecido com Deus, né? De forma a conhecer a pessoa que Ele é. E acabamos deixando isso para segundo plano e prestando mais atenção nos princípios éticos, princípios até, diria, morais, que vem acarretado de um algoritmo de regras que a gente deveria seguir para ser considerado pessoas boas. Porém, depois de um tempo que você vai se consolidando na fé, você vai percebendo que, na verdade, as coisas não são bem assim. Não é impossível, como Jesus disse, vocês só vão para o céu se a justiça de vocês superarem a dos profetas, perdão, dos mestres da lei e fariseus. E é exatamente isso, sabe? Jesus sabia que não tinha como a gente superar os fariseus, mestres da lei, nesse quesito, aliás, por quê? Porque os caras, eram os caras da lei, né? Eles seguiam a risca, eles realmente estavam cumprindo partes da lei, né? Estavam se esforçando. E nós ali não iríamos conseguir cumprir a lei. Só que Jesus falou um negócio certo. A gente não iria ser salvo se não fosse uma justiça maior do que a deles ali, capaz de nos salvar de toda essa corrupção obtida, né, em todos esses anos por meio de um homem. Porém, o que isso quis deixar evidente nessa passagem foi a graça imensurável de Deus que nos permeia por meio de a gente recebeu toda a condenação, toda a culpa, né? Eu estou fazendo assim em relação a agora a ausência da culpa por intermédio da graça, mas por meio de também foi retirada a culpa. A gente não, a gente comete erros, mas a culpa que esses erros nos acarretavam agora são excluídas e substituída pela misericórdia e graça de Deus, né? Então isso, cara, é incrível. E a partir do momento que a gente recebe a graça de Deus e se torna um com Ele, a gente, né, passa a perceber que a gente consegue cumprir a lei. Não porque a gente é perfeito no aspecto de obedecer uma sistemática moral objetiva, mas sim por causa que, embora a gente cometa erros, a gente se tornou um com o Rei do Universo, né? E sendo um em Cristo e estando... Perdão, a câmera tá... Minha mão é um tripé. E estando dentro do corpo de Cristo, que é ser um com Ele, aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador, a gente acaba cumprindo a lei, por causa que o sacrifício de Cristo na cruz simboliza literalmente a nossa escolha de morrer junto com Ele, né? Não simboliza, a gente morre junto com Ele, literalmente, né? Para ressuscitar junto com Ele. Só que quando a gente escolhe morrer com Cristo naquela cruz, não significa que a gente vai perder nossa vida, mas a gente não vai perder nada. Estou usando palavras erradas para falar sobre
algo específico. Então a gente vai abrir mão do que a gente não é. A gente vai abrir mão do que a gente estava sendo, mas jamais foi, para olhar e observar, não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, o que a gente sempre teve em Jesus, porque ele sempre disse que a gente ele sempre disse que a gente é santo, é puro, não porque a gente tem autonomia para ser essas coisas, mas porque sendo imagem e sendo semelhança de Deus, a gente automaticamente obtém essas coisas. E a partir do sangue de Jesus na cruz, né? A nossa morte e a nossa ressurreição em Cristo, a gente consegue sim superar a lei dos fariseus, porque não é a gente que cumpre as leis, mas sendo imagem e semelhança de Deus, conhecendo Jesus e tornando um com Ele, a gente automaticamente cumpre essa lei, porque não é mais os nossos erros que nos definem, porque embora hajam erros, a culpa não está mais sobre a gente, porque Deus pediu para a gente enxergar o que Ele enxerga e não está sobre os olhos humanos, por assim dizer, mas sim pelos olhos espirituais, olhar da fé. E a fé é crer que Jesus é santo e a gente, sendo um com Ele, tem agora a autoridade dada pelo próprio Deus de obter e ser tudo o que Jesus é. Por isso que Ele disse que a gente é capaz de ressuscitar mortos, curar enfermos. Nossa, isso é muito massa, expulsar demônios de ti. Literalmente, literalmente mesmo, somos capazes de fazer obras maiores do que Cristo. E tudo isso porque a gente é filho. É impossível herdar algo sendo um servo. A partir do momento que tu se torna filho de Deus, tu, tu, tu se dá conta de que esse universo, junto de Cristo, é muito mais vasto do que apenas um algoritmo, por assim dizer. A lei não é ruim. A lei mostra o que é certo e errado para estabelecer e promover uma sociedade. Porém, quando tu descobre a graça, a lei passa a ser um detalhe que tu começa a perceber que tu, na verdade, desculpa, tu deixa de perceber e tu começa apenas a começar a se dar conta de que tu, por conhecer Jesus, já cumpre a lei. Entende? Porque a partir do momento que a graça te transcende, cara, cumprir a lei não se torna um peso, mas sim se torna teu próprio caráter, sabe? Porque a semelhança e imagem de Cristo absoluta, absorvida através do conhecimento de quem Cristo é inevitável. A partir do momento que tu conhece o amor, se tornar o amor é apenas uma consequência. Mano, Jesus é perfeito e eu não sei como isso chegou em quase 9 minutos, mas eu acho que eu falei tudo o que eu deveria falar. Apenas pensem a respeito da graça e se lembram, no começo da conversão, tudo parecia ser um pouco muito incrível e um pouco exigente. Hoje em dia parece ser pouco exigente e a gente cumpre mais as coisas não por prestar atenção nas regras, mas sim por prestar atenção no próprio amor. Mas pensa um pouco, é tão grande, a gente tem um mar imenso, a gente pode oferecer tanto às pessoas que necessitam de atenção, necessitam de amor, entende? E a gente pode receber tanto a respeito das coisas que a gente ainda nem imagina que possam existir, não possam existir, mas que a gente nem imagina que Deus é, sabe? Tem tantas coisas pra gente descobrir a respeito de Deus. A graça é
oceano vasto e a gente gosta de andar de barquinho com um mini baldinho, pegando de pouquinho em pouquinho e saboreando isso. E é bom, é bom. Só que a gente é bom lembrar também que tem pessoas que estão na praia e também tem pessoas que estão no interior e nunca viram a praia, entende? Vamos começar a levar esse balde d'água para todo mundo.